Mas a pesquisa tem algumas boas notícias para o prefeito de São Paulo. Por exemplo, a taxa de aprovação dele subiu bastante em relação à última pesquisa. Embora o próprio Datafolha tenha dito que não dá para comparar a pesquisa anterior com essa pesquisa, a aprovação à gestão do prefeito subiu de 23% para 29%. Eu estava vendo hoje um especialista em campanha eleitoral dizendo que para um prefeito se tornar amplamente favorito numa eleição, ele tem de ter a gestão aprovada por 40% da população. O Ricardo Nunes está distante, mas já esteve mais distante. 23% para 29%. Né? E tem um outro dado importante para o prefeito. A rejeição dele é menor do que a rejeição do Guilherme Boulos. Não sei se deveria ser o inverso, porque o prefeito está no cargo. Né? Ou seja, quem tem o desgaste da administração é o prefeito. Então, geralmente, o prefeito tem uma rejeição maior. Quem está no cargo, a não ser que a aprovação seja mágica, quem está no cargo tem uma reprovação maior do que a dos outros concorrentes, que são livre atiradores. Né? Eles estão ali para atacar pedra. O dono da vidraça é quem geralmente tem a maior rejeição, porque ele está tendo de se defender das pedradas, dos ataques. Né? Não é assim. O Guilherme Boulos tem uma rejeição maior do que... Hoje eu não estou me acertando com esse celular aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas enfim. O Boulos tem uma rejeição maior do que a do prefeito de São Paulo. Dos entrevistados, 34% dizem jamais votar em Boulos. E 26% dizem jamais votar em Nunes. Nós temos um dado óbvio. A eleição está polarizada e nem poderia ser diferente. Quando você tem o Lula declarando claramente apoio num candidato, é a primeira vez na história que o PT não vai ter candidato em São Paulo. O Lula veio a São Paulo, sempre que se referiu à eleição em São Paulo, disse que era ele contra o Bolsonaro, para ele a eleição em São Paulo é isso, e disse claramente que o candidato dele é o Guilherme Boulos. Por outro lado, nós passamos alguns meses discutindo se o Bolsonaro ia ou não ia apoiar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se ele iria ou não iria indicar um bolsonarista raiz para concorrer à prefeitura de São Paulo, e vimos recentemente o prefeito de São Paulo indo à Avenida Paulista, vestindo camiseta amarela, subindo no caminhão e participando daquela manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro, cada vez mais próximo do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Então, nós temos um bolsonarista concorrendo à prefeitura de São Paulo. Se você tem um bolsonarista e um lulista, duas figuras que representam tão intrinsecamente essas duas figuras que predominam na política nacional, não tem como a eleição em São Paulo não ser polarizada entre essas duas figuras. E aí surge o desafio da Tabata Amaral. O desafio da Tabata Amaral é se fazer presente, é encontrar um discurso para ela. É não virar o Ciro Gomes, é não virar a Simone Tebet, aquele candidato que todo mundo diz assim, todo mundo não, né? Muita gente diz o seguinte, eu até poderia votar, nossa, essa proposta até que é boa, mas eu vou votar no fulano para não ganhar o ciclano, entende? A eleição fica tão concentrada entre duas figuras que nenhuma outra é validada pelo eleitor. Ele até leva em consideração o que aquela candidata ou aquele candidato tem a dizer. Puxa, ele poderia ser um bom presidente, ela poderia ser uma boa governadora, ele poderia ser um bom prefeito, mas deixa eu voltar para cá porque o jogo está aqui, né? É como se todo o resto fosse café com leite. O desafio da Tabata Amaral é esse, é encontrar um discurso em que ela se faça viável, em que ela demonstre que tem algo a dizer que justifique a eleitora ou o eleitor pararem de prestar atenção nesse Corinthians e Palmeiras aqui e olhar para o lado de lá e ver o que é que ela tem a dizer. É um desafio e tanto, né? É um desafio e tanto. Porque vejam que não é à toa que o Boulos não se refere a ela. Não é à toa que o Boulos não cita o nome da Tabata Amaral. Não é à toa que o Boulos, quando divulga a pesquisa eleitoral nas redes sociais dele, exclui os resultados da Tabata Amaral. Porque, para ele, quanto mais distante a Tabata Amaral ficar, melhor. Não sei nem se eles concorrem pelo mesmo eleitorado. Tendo a imaginar que a Tabata Amaral, claro, pegaria um nicho de eleitor um pouco mais à esquerda, mas ela talvez concorra até mais com o prefeito Ricardo Nunes do que com o Guilherme Boulos. Mas para o Guilherme Boulos é importante enfrentar Ricardo Nunes. É importante dizer à cidade que a eleição é entre Lula e Bolsonaro.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não quer entrar totalmente nesse jogo, porque a cidade de São Paulo não é uma cidade que tenha total simpatia pelo Bolsonaro. Não é uma cidade que antipatize pelo Bolsonaro. Mas, se a gente tomar como termômetro a eleição presidencial agora, né, não necessariamente as coisas são correspondentes, mas é o que tem pra gente olhar, né? O Bolsonaro perdeu em São Paulo pro Lula. O Tarcísio perdeu pro Haddad, na capital. Então ele diz o seguinte, bom, para ele é melhor confrontar a gestão dele, porque ele tem, ao mesmo tempo que ele tem algo para ser criticado, ele tem coisa para mostrar, ele é o prefeito. Se não tivesse também, aí pega o boné e vai embora. Mas ele tem coisa para mostrar. Então para ele é importante mostrar o que ele tem, mostrar o que ele fez, dizer o que ele vai fazer, prometer ir além do que ele já fez e denunciar o Boulos. Esse jogo, para ele, é interessante, que é um jogo que ele conseguiu fazer desde a última pesquisa, que é, ao mesmo tempo, aumentar a aprovação à gestão dele, então mostrar que ele está recapeando rua, que ele está podando mato, que a saúde melhorou, que a educação... Eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou dizendo que é o que ele quer mostrar, não é? Que ele recapeou rua, que ele melhorou a iluminação, que o ônibus está de graça aos domingos, que tem mais médico no posto de saúde, que a escola está funcionando normalmente, ele quer isso. Eventualmente, citar o apoio do Bolsonaro para agradar uma fatia importante do eleitorado e prometer dobrar a meta, como diria o ex-presidente Dilma Rousseff. E ao mesmo tempo em que ele faz isso, e ele conseguiu, segundo o Datafolha, tanto é que a aprovação dele subiu, ao mesmo tempo aumentar a rejeição do Boulos. Como? Atribuindo ao Boulos inexperiência administrativa, dizendo, bom, como é que vocês vão entregar a cidade de São Paulo na mão de um cara que nunca geriu nada, que nunca foi gestor? E reforçando no Boulos a pecha de invasor de casa, de um líder irracional de um movimento social que provoca o caos no trânsito da cidade, que invade imóvel. De novo, eu não estou dizendo que é isso que acontece, eu estou dizendo que é o tom da campanha eleitoral, e isso já está na praça. Dizendo que o Boulos é um perifake, essa expressão que ele usa, alguém que mora na periferia, mas tem um berço esplêndido dando suporte para ele, um cara de classe média alta e tudo mais. Essa me parece claramente a estratégia do Ricardo. E a estratégia do Boulos é denunciar eventuais episódios de corrupção na administração. Isso tem acontecido quase que cotidianamente. Ele denuncia, se são verdadeiros ou não, a gente vai saber ao longo da investigação, mas ele impõe esse assunto na pauta do paulistano, é denunciar eventuais equívocos ou ausências da Prefeitura de São Paulo, e são muitas em qualquer administração, é denunciar, e esse é um movimento também muito interessante, ele usa, e aqui eu não uso o termo de maneira pejorativa, né, mas ele recorre, talvez seja a melhor expressão, ele recorre à imagem do ex-prefeito Bruno Covas para dizer o seguinte, olha, o Bruno Covas foi meu adversário na eleição anterior, o Bruno Covas era um tucano, mas eu tinha diálogo com ele era um democrata. Ele já disse isso. A eleição em 2020 foi uma eleição em bom nível. Nós éramos adversários, mas tínhamos interlocução. E ressalta, o Bruno Covas não estaria no mesmo palanque do Bolsonaro. E aí ele destaca frases do Bruno Covas na época da pandemia, dizendo que a cidade ia derrotar o extremismo, etc. e tal. E dizendo, tá vendo? Ele não respeita nem o legado de quem o colocou no cargo. Porque Nunes só está no cargo porque o Bruno Covas morreu assim que assumiu o segundo mandato, né? Então tá mais ou menos clara aí a estratégia de todo mundo. O desafio é, a Tabata vai conseguir? Olá, aqui é o Rafael Colombo, gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.